Isto é muito, 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 muito tosco. Aí pega a discussão sobre dosimetria. O Flávio Bolsonaro, não é nem minha opinião, o Flávio Bolsonaro veio a público no último domingo, ou foi no sábado? Foi no sábado, numa coletiva, falar que realmente o Xandão quebrou o acordo. Ele confessa. Cara, ele confessa. Uma coisa é eu dar uma opinião, outra coisa ele confessa. É descarado nesse nível. Ou seja, enterrar a CPI do Banco Master, ele não teve dosimetria. O Brasil precisava da CPI do Banco Master. Mas a CPI do Banco Master pega todos os amigos do Flávio. E talvez pegue o Flávio. Porque boa parte do escândalo Master aconteceu no governo do pai dele. Governo corrupto do pai dele. Aí, esse sujeito vem a público brigar. Não, o Xandão quebrou o acordo. Então tinha acordo. Cara, vamos lá. E mais uma vez, sempre ele, Alexandre de Moraes. Eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. Aí, estranhamente, né, o relator lá na Câmara, que tem muita proximidade com o Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força, que dizia que o texto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes, e agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada, não sei detalhes, estou sabendo agora exatamente qual foi o fundamento, não sei, mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia que fica abalada, é uma decisão do Congresso Nacional, em sua grande maioria, defendendo a lei da anistia e uma canetada monocrática, mais uma vez, o ministro Supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Mas o Brasil parece que está se acostumando com isso, mas nós não vamos nos acostumar. Você vai acostumar, brother. Você é isso. Você é fruto disso. Você só é senador porque você e teu pai fizeram um acordo com o STF e brecaram as investigações sobre o escândalo da rachadinha. Brecaram primeiro com o Dias Toffoli, que tirou as provas coletadas pelo COAF, e depois o Gilmar, de maneira vergonhosa, rasgando a legislação brasileira, falou assim, ó, pra vocês entenderem como parou o negócio da rachadinha. Porque ele fala, não, as investigações pararam, tá? Eu ganhei. Não ganhou nada. É assim. Ele era deputado estadual. Ele não tinha furo privilegiado. Ele não tinha. Aí ele entra com uma ação lá no STF, aí o Gilmar fala, ó, veja só. Como há uma continuidade no mandato de deputado estadual pro Senado, e o Senado tem foro privilegiado, eu vou tratar como uma continuidade, como se o foro privilegiado que ele tem agora valesse o período que ele era deputado estadual. O Gilmar inventou isso. Com base nisso, o caso da rachadinha sai da Justiça Estadual e do Ministério Público e vai pra ele. Capite? E pronto, e nada aconteceu. Por isso que a família Bolsonaro faz campanha pro irmão do Gilmar. Por isso que eles nunca falam uma vírgula do Gilmar. O Flávio só está solto por causa do Toffoli e do Gilmar Mendes. Isto é óbvio. Aí vem falar que tá revoltado. Ele mesmo anuncia que houve um acordo com o Xandão e que o Xandão descumpriu o acordo com ele. E o acordo envolvia acabar com a CPI do Master, limar a CPI do Master e e passar a dosimetria. Aí o Xandão, beleza, cumpre aí o de vocês. Eles cumpriram, beleza, agora eu vou derrubar aqui. O que eu vou falar, né? Eu imagino um cara que tá preso lá, segurando as grades assim, né? Com a caneca, sabe, fazendo... Vrr, 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 igual nos filmes. Ah, então teve um acordo com o Xandão, agora o Xandão passou a mão na bunda deles de novo. Sim, passou. E é esse cara que quer ser presidente. Mais uma cravada do senhor Renan Antônio. Lula falou com Trump pelo celular de Joesley para destravar a visita aos Estados Unidos. O dono da JBS também se reuniu com o presidente americano antes de comitiva brasileira chegar à Casa Branca.
Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Primeiro, a gente acertou muito. Lá em novembro, a gente já tinha vídeos falando dessa relação. Sim. Lá em novembro. Ó, pessoal, todo mundo hoje, daqui... Das 16... já eu vou pros pimbas, né? Até as 16h25, todo mundo entra no Valete, depois ganha essas 3 Valetes com corrida nova, tá? Eu já avisei. Inclusive, o Flávio Bolsonaro foi escolhido candidato através de um acordo Lula, Trump e família Bolsonaro nos Estados Unidos. Acordo que tirou o Tarcísio do jogo, acordo que sedimentou o fim lá da boa parte das sanções que o governo americano impôs ao STF. Foi o primeiro acochambramento, acochambrou ali. Essa acochambrada a gente tá vivendo até agora. E o Joesley era o arquiteto disso. Eu já tinha cravado à época outra coisa, que o Joesley era o responsável por ir até a Venezuela, tentar um acordo em nome do Lula e do Trump para que o Maduro saísse do governo de maneira pacífica. O Maduro não topou, os Estados Unidos retirou ele de lá. O Joesley, por curiosidade, que já tinha postos de petróleo na Venezuela, junto com o Vorcaro, outro que tinha também postos de petróleo na Venezuela. Entendam isso, o Joesley hoje é mais do que o André Esteves, do BTG Pactual, o empresário mais influente do Brasil. Hoje é o Joesley Batista. E ele não é só o mais influente do Brasil, ele é um dos empresários mais influentes dos Estados Unidos. No dia que ele tá no nível do estado, Peter Thiel. Aí ele tá aqui, ó. Ele é o rei da proteína nos Estados Unidos. E ele, por ser brasileiro, ele se acostumou ao estilo do Trump. Aquele estilo meio do lobby, das relações, das amizades. E ele vive em Mar-a-Lago. Tanto que foi assim que ele juntou e resolveu a questão Lula-Trump. Quer falar de Vorcaro? Saiu com o Vorcaro... O Ciro Nogueira tinha um apartamento de 20 milha na... Não, assim, né? A gente tá bem a par. O caso do Ciro Nogueira, que precisa ficar claro pra todos vocês que estão nos assistindo. O caso do Ciro Nogueira é um típico caso de alguém que é mais nocivo pra nação do que esquerda ou direita. E isso precisa ficar claro pra vocês. Eu preciso desenhar pra maior parte das pessoas. O centrão, ou melhor, a velha política patrimonialista, ele é a razão do STF ter os superpoderes que tem. Ah, o STF é um problema. Não, o problema do STF é consequência do centrão. Quem gestou este super STF foi o Romero Jucá, lá de Roraima. O velho Brasil corrupto, o velho Brasil que se apropria da riqueza do Brasil, que trabalha e produz, o velho Brasil corrupto precisa do STF poderoso, porque ele vai mantendo um sistema de exploração e corrupção com impunidade que beneficia eles. Quem é o Ciro Nogueira? É um político do Piauí. O cara não fez eleição de casa no próprio estado. O estado dele tá uma... Eu vou pro Piauí. É um Maranhão do B. Tá uma desgraça o Piauí. Todo mundo que é do Piauí que tá nos assistindo que sabe disso. Aí manda muito, manda muito. Foi PT, foi Bolsonaro, Casa Civil do Bolsonaro e foi, acima de tudo, nos últimos anos, Banco Master. Tinha o cartão de crédito do Vorcaro que ele ficava gastando por aí. Comprava mansões gigantes, zilhardário. Este cara, se o Lula tá no poder, ele é Lula. Se o Bolsonaro tá no poder, ele é Bolsonaro. Se eu tiver no poder, ele nunca estará. Ah, mas e o partido dele? Que o partido dele me traga então pra votar, que precisa trazer... Me tragam as pessoas que prestam, mas caras como ele não dá pra compor governo. Assim como não dá pra compor governo com o Rueda do União Brasil. Não dá pra compor governo com esses caras. É uma galera que se viciou em fazer coisa errada. Olha só como tem que ser cuidador. Se viciou em fazer coisa errada, assim, sem nenhum escrúpulo. E sabem que o STF, parceiro, segura a onda. Todo mundo sabe disso. E eu tô tentando explicar pra vocês, quando eu falo do show do Wesley Safadão, ou do, da não sei o que bonde, do não sei o que, não é sobre o show, é sobre a máquina, é sobre o circuito que é construído, o circuito de manutenção da pobreza, que alimenta os políticos do Centrão, que dá superpoderes pra eles, que mantém aquelas pessoas no Bolsa Família. 40% das pessoas, não sei se é no Nordeste ou no Maranhão, vive no Bolsa Família. 40% das residências tem alguém que tá no Bolsa Família. Eu não lembro qual era o estado. É assustador. Ah, aqui ó.
Em 25 a 26, o Nordeste brasileiro registrou que cerca de 39,8% dos domicílios receberam Bolsa Família, equivalente a quase 4 em cada 10 famílias da região. Isso é injusto, cara. Isso é errado. Isso é errado com o resto dos nordestinos que estão trabalhando, do resto dos brasileiros que estão trabalhando. E aquelas pessoas estão nessa situação porque é cômoda para a elite política do estado e do município. Vocês têm que ver, já vem o livro amarelo com o projeto de governo, e a nossa resposta com a lei de responsabilidade gerencial, que vai ter que endereçar essa questão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, o Centrão faz com que a gente viva este Brasil, que hoje está insustentável. Isso tá errado. E aí não adianta nem o Lula se afastar do Ciro Nogueira, amigão, outdoors espalhados por todo o Piauí do Lula com o Ciro Nogueira. Nem dos Bolsonaro. O Flávio falou várias vezes que o Ciro era o vice perfeito. Ele falou, não, isso era uma cortesia. Aqui que é cortesia. Era do teu bloco, da mesma turma. Foi Casa Civil do teu pai. Quer fingir que não é? Foi ministro da Casa Civil do teu pai. Soltou lá, junto com o João Roma, decreto, né? Aquele decreto bizarro que aumentava os créditos consignados que favoreceram o crédito cesta. Vai ficar fingindo que não sei. O Ciro Nogueira era o articulador da candidatura do Tarcísio antes. O MBL precisa de voz e você pode ajudar. Se gostou desse corte, se inscreva para um futuro glorioso. Ative o sino, deixe o like e compartilhe. A missão é de todos nós. Até o próximo vídeo.